Alô, telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Muito obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Terça-feira brava. Terça-feira que promete, porque temos amanhã a Copa Libertadores. Volta, faz um pit stop o Atlético no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro está em stand-by, esperando o Campeonato Brasileiro. O América, da mesma forma, joga sexta-feira. A gente falou muito ontem aqui da rodada que passou, que não foi boa para o futebol mineiro. O América perdeu, o Atlético perdeu e o Cruzeiro empatou. Aliás, o Atlético treinou ontem em Porto Alegre contra um time amador e perdeu. Meu Deus do céu. O Atlético, na Série C do Campeonato Mineiro, que disputa com o time sub-20, está em quinto lugar. Tem o Coimbra, tem o Ipatinga, tem não sei mais, tem 4 na frente dele. E olha que o Atlético usa jogadores que são relacionados pelo treinador para jogar no time titular. A maré está brava, está muito ruim. E o Atlético tem um compromisso extremamente complicado amanhã. Complicado, que eu digo, em se tratando de Libertadores, porque o adversário, na minha opinião, é um adversário teoricamente fraco, teoricamente. O Atlético perdeu lá, 1-0, tem que reverter esse resultado. A situação do Atlético é a mesma do Palmeiras, que não é a do Grêmio, que venceu fora. Atlético e Palmeiras perderam. Mas o Jorge Wilstermann é um adversário, teoricamente, mais fraco. O Atlético tem que vencer, o Atlético tem que passar para a próxima etapa da competição. Está difícil pela situação que vive o Atlético. O Atlético hoje vive uma situação totalmente complicada. O Atlético hoje é uma nuvem escura. Não dá para você saber o que está do outro lado. Piloto entra nessas nuvens e não sabe o que tem do outro lado. Sabe pelo radar. Mas no Atlético não tem nem radar. Está difícil. Muito complicada a situação do Atlético. O Atlético está com um elenco extremamente fragilizado. Acho que não é bom. É fraco. A gente está vendo isso agora. Quando o treinador precisa, não tem resposta. O time do Atlético, que eu considerava um time forte, hoje já não é mais. Ninguém mais respeita o Atlético. Quando eu digo respeita, é dentro das 4 linhas. É jogando futebol. Ninguém mais respeita o time do Atlético, ninguém mais respeita. Exatamente pelo elenco que o Atlético não tem. E os jogadores que lá estão, aqueles que o torcedor esperava muito deles e que todos esperavam muito deles, desse elenco, esperavam muito dele. Torcida, diretoria, comissão técnica, treinadores. Senta aí, pode sentar do jeito que está ou tira aí. Fica tranquilo. Todos esperavam muito mais, ou muito mais do que esse elenco atual do Atlético. Está realmente ruim. Treinador, na minha opinião, não é treinador para o Atlético. Treinador que deixa Robinho na reserva para colocar Pablo e Helder, aí está brincando com coisa séria. Porque o Robinho, com o olho furado, com dor de barriga, uma perna quebrada, dor de cabeça, problemas de dívidas na família, ele é muito melhor do que esse Pablo e o Helder, os dois juntos, jogando. De qualquer jeito, o Robinho parado, não fazendo nada, ele parado lá, ele parado lá, não fazendo nada, ele é muito melhor, porque ele parado lá, para 1, 2 com ele. Param 2 jogadores com ele. Ele parado é melhor. O Elias, da mesma forma. O jogador nessa condição, você tem que exigir dele, cobrar dele, chamar a atenção. O presidente tem que aparecer, o diretor de futebol, que no Atlético também é um diretor totalmente inexperiente, o André Figueiredo, ao contrário daquilo que andam dizendo, que existe também uma comissão para dirigir o futebol do Atlético. Não é verdade. É só o André Figueiredo, diretor de futebol, e o presidente falou isso. Acho que a escolha foi errada, não porque ele seja incompetente, porque não está na hora dele, não está mesmo.
Então o Atlético se ressente de tudo isso. E ainda assim o torcedor está comprando ingresso para superar a casa dos 30, 40 mil torcedores amanhã lá no Mineirão. Tomara que assim seja. E vamos torcer para que o Atlético passe para a próxima etapa. Bom, na terça-feira passada, quinta, na quinta-feira passada, aliás, terça eu estou até agradecendo aos rabugentos, João Alberto Ferrari de Lima, o J.A. Ferrari, agradecendo também o Gustavo Camilo e o Almir Roberto, que participam comigo do programa das terças-feiras. Ô, Thales, se você quiser tirar um pouquinho em cima ali, ó, senão eu bato a cabeça lá, tá tudo bem. Participam comigo às terças-feiras aqui. O meu agradecimento a eles que estão em casa agora nos acompanhando. E agradeço a você, telespectador, vocês que me mandaram e-mails, mensagens, WhatsApp, companheiros de imprensa, querendo saber a respeito daquilo que a gente marcou na quinta-feira. Na quinta-feira última, eu recebi aqui o Dr. Sérgio Santos Rodrigues, que é candidato à presidência do Cruzeiro, para uma entrevista. E, ao final da entrevista, eu perguntei, ele se propôs a um debate, eu aproveitei o gancho e falei, bom, então vamos aproveitar e marcar esse debate aqui entre os candidatos, são dois, o Sérgio Santos Rodrigues e o Wagner Pires. Vamos marcar o debate. Por quê? Eu falei, vamos marcar o debate. Porque o candidato Wagner Pires esteve aqui também no programa como convidado, participou do programa com os meus companheiros e se propôs inteiramente, ele se colocou inteiramente à disposição, ele fazia questão absoluta, inclusive, de um debate aqui. Ele me autorizou no ar, aliás, isso foi no ar, ao vivo e a cores. Ele me autorizou a promover o debate para que o telespectador pudesse se situar melhor ainda, o telespectador torcedor do Cruzeiro, se situar um pouco mais com relação aos dois candidatos. Por quê? Quem tem mais facilidade de saber, e quem vota é o Conselho, não é a torcida que vota, é o Conselho, então o conselheiro está mais atualizado, está mais informado pelos próprios candidatos. E aqui na TV, um debate aqui na TV, poderia, claro, abrir mais o leque aí para o torcedor cruzeirense conhecer um pouco mais dos dois candidatos que querem a presidência do Cruzeiro, que querem entrar no lugar do Gilvan, que deixa a presidência no dia 31 de dezembro deste ano de 2017. Bom, então marquei com o Sérgio aqui o debate, ele aceitou. Eu expliquei isso no programa que eu estava fazendo, porque o Wagner havia me autorizado aqui, sentado aqui, havia me autorizado a marcar o debate. E claro e evidente que eu iria ligar para o Wagner para confirmar dia e horário. Porque eu poderia confirmar com o Wagner, ligando para ele falar, Afonso, infelizmente, na terça-feira, dia 8, eu estou com uma viagem marcada, ou tenho um outro compromisso, vamos fazer outra data. Eu comunicaria o Sérgio, a gente transferiria para uma outra data, sem nenhum problema. Mas eu teria que fazer esta comunicação, dia e horário, para que o Wagner pudesse me confirmar ou não se estaria ele com a agenda dele liberado para esse dia e para esse horário. O Sérgio já havia me confirmado no ar aqui, porque ele facilmente consultou a agenda dele, ali viu e liberou. Hoje, terça-feira, dia 8. Na quinta-feira, à tarde, recebi uma ligação do Rodrigo, que é assessor do Wagner, que participa da campanha do Wagner. O Rodrigo me colocando algumas coisas, ponderando, me justificando, dizendo que o Wagner não iria comparecer ao debate. Que
o debate não poderia ter sido marcado, aí eu expliquei para o Rodrigo, conversei com ele, falei, não, poderia, tanto poderia como foi, porque quem me autorizou foi o próprio Wagner. Ele que me autorizou. Mas se, por um motivo ou outro, motivos pelos quais eles avaliaram, e eles não têm que me informar por isso, eu só falo que não podem, por outros motivos, e que não querem participar de debates na campanha, que não é o perfil da chapa deles. Foi o que o Rodrigo me informou. Pediu desculpas, eu falei, tudo bem, mas eu vou tentar levar essa possibilidade até o dia, hoje, terça-feira, até a hora do programa. Eu vou tentar encaminhar, conversando com pessoas que interessariam em que o debate acontecesse e que fazem parte da chapa do Wagner Pires. E assim eu fiz, eu fui tentando ajeitar e ainda assim eu sou muito transparente nas coisas que eu faço. Eu não estou te enganando, torcedor, telespectador, nunca te enganei em momento nenhum. Porque quando você anuncia um debate, o telespectador sabe que em debates tudo pode acontecer, inclusive não acontecer. Inclusive não acontecer. Governadores, presidentes, candidatos a governo de Minas, vou situar Minas, que é o nosso estado, candidatos ao governo de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Presidência da República, as emissoras de televisões promovem debates e divulgam o debate. Aquele que não comparece ao debate, numa primeira fase, o chamado primeiro turno, que são mais candidatos, aquele que não aparece, a cadeira dele fica vazia. Mas a televisão não fica antecipadamente falando, fulano não vem, ciclano vem, beltrano vem, não, a televisão não faz isso. A televisão anuncia o debate, chama a audiência. É um programa que vai captar mais audiência, tem mais apego, porque não é um programa rotineiro, é um programa diferenciado dos outros em que a gente faz todos os dias, porque é um debate, é uma conversa entre dois candidatos, com propostas diferentes e às vezes até iguais, mas com propostas também diferentes, com pensamentos diferentes. Muita coisa uma bate com a outra, mas tem propostas diferentes. Seriam dois candidatos aqui hoje. E eu não vou ficar avisando ao telespectador, nem pelas redes antissociais, muito menos pelo meu programa de TV. Terça-feira não tem mais debate. Não, pelo contrário. Eu vou incrementar para ter minha audiência. E você que está aí hoje, está sabendo que não vai haver o debate, mas está aqui o doutor Sérgio. Pode abrir a câmera aqui, por favor, ou pode abrir para ele, pode abrir até na nossa geral. Essa cadeira é minha, aqui é do doutor Sérgio, ali seria do Wagner, a cadeira do Wagner, que me avisou na quinta-feira que eu não viria, mas ali seria a cadeira dele, ou de um representante dele, que pudesse estar participando conosco aqui, e que eu gostaria que isso tivesse acontecido. Eu, telespectador, estou mantendo o programa com o doutor Sérgio, porque, aliás, foi até uma reivindicação dele. Terminou o programa na quinta-feira, não sei nem se ele já estava prevendo, vou te perguntar isso agora. Ô Sérgio, obrigado pela sua presença mais uma vez. Viu? Bom dia, é bom te receber aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Olha, você quando me perguntou, na saída do programa aqui, na quinta-feira que nós marcamos o debate, aí você me falou assim, mas se o Wagner não vier, eu faço o programa sozinho? Eu falei, perfeitamente faz. Você já antecipava, já previa que ele poderia não vir? Eu sempre acho que, primeiro, bom dia também ao telespectador. Bom dia, boa noite e boa madrugada. Boa madrugada. Inclusive, aos conselheiros que estão assistindo também, viu, Afonso? Isso aqui não grande abraço aos conselheiros. Não seria só para a torcida, não. Tem muito conselheiro nessa expectativa também, que tem que falado com a gente, também, né? que é torcedor, que quer ver o debate, quer ouvir as propostas. Mas é porque o que nós vamos falar ao longo aqui, não é que eu previa, mas já imaginava, porque o que está se desenhando desde o começo a gente faz uma campanha de propostas, de ideias, de conversas, e a gente vê, infelizmente, do outro lado, é a proposta de medo, de ameaça, insinuando cópia, insinuando coisas que não são verdade. Então, qual que é a melhor forma de resolver isso? Ao vivo.
Se a pessoa não vem ao vivo conversar com a gente, é porque talvez saiba que não tem condição de discutir isso ao vivo. É melhor disseminar da forma como dissemina suas informações, como vem fazendo hoje. Rede social, falando coisas chamado pé de ouvido aí, da forma como não devia, enfim. Porque para mim a melhor forma de resolver é essa, tanto que eu sempre falei. O debate para mim pode ser no programa da noite, da madrugada, 3 horas da manhã, 6 horas. Eu nunca tive hora para trabalhar e não vou ter, né, horário marcado. E para debater então, para poder provar para o conselheiro que nós temos as melhores propostas, que a gente tem as melhores ideias, isso para mim é qualquer hora, qualquer local. Inclusive eu tenho falado com todos. Está com dúvida lá no clube? Chama nós dois e vamos sentar para tomar um café, né? Porque a nossa campanha é feita de nós, candidatos, eu, Giovanni Baroni, o Marco Túlio, meus 2 vices, e nós temos uma gama de apoiadores, mas nós estamos na linha de frente ligando e pedindo voto, e não pagando vários assessores para ficar ligando em nosso nome e apresentando projetos em nosso nome. Até porque quem vai ser o presidente do Cruzeiro que tem a legitimidade para poder falar isso depois. Quem vai assentar com a CBF, com a FIFA, com o presidente, com o governador, é o presidente do Cruzeiro. Então é essa pessoa que tem que mostrar uma capacidade de diálogo, de conversa e de explicação de ideias. Bom, o Sérgio, inclusive conversando com o Rodrigo, a quem eu estou abraçando, o Rodrigo é uma figura humana extraordinária, um cara competente, gostei muito de falar com ele, extremamente educado, o Rodrigo, um abraço para ele, que é da campanha, um dos coordenadores da campanha, assessor do Wagner Pires. Eles ficaram realmente chateados e bronqueados com a peça que foi colocada nas redes antissociais. E me disseram, Afonso, você autorizou? Eu disse, a partir do momento que eu confirmei o debate, eu me lembro que eu falei até com você na saída, você pode usar a sua rede antissocial, que eu chamo, pode usar as redes antissociais para divulgar, isso autorizado por mim. Mas com a sua imagem, nenhum problema. E você está me informando que não partiu de você. Não, toda a comunicação que eu fiz foi com base em informações só minhas. Eu vi aquela imagem... Se você tivesse fazer, você iria falar comigo? É isso? Com certeza, certamente. Agora, eu vi aquela imagem, aí depois nós reproduzimos aquela imagem depois que nós tínhamos recebido de outras pessoas. Assim como eu já vi outras. Ontem eu vi outras circulando, pedindo que haja o debate com fotos e tal, enfim. Até porque o nosso trabalho é feito com amigos e por nós mesmos. A nossa campanha não é campanha, como eu disse aqui, que paga diversos assessores, coordenadores, compra camisa para dar brinde, enfim. Nossa campanha é de outra forma. Então, a gente não fica fazendo esse tipo de coisa. Ô Sérgio, para começar uma nova entrevista, aliás, eu estou com a nota do Wagner Pires aqui, a nota que a outra chapa soltou para os conselheiros, justificando a ausência aqui. Então, explicado para o telespectador, principalmente, a ausência do Wagner Pires, é um direito que ele tem, mas que foi ele quem me autorizou a marcar o debate. Eu não fiz nada aleatoriamente, eu não fiz nada assim, o Sérgio, vamos marcar, então tá marcado. A minha experiência, o meu tempo de janela não me permite isso. Não me permite isso. De jeito nenhum, não me permite. Eu fiz totalmente convicto, eu tinha convicção plena de que teríamos o debate, porque foi o Wagner Pires o primeiro a falar em debate, foi o primeiro a me autorizar a marcar esse debate. Mas, por outros motivos, ele desistiu. É um direito dele. É um direito dele. Então, eu estou explicando ao telespectador, porque que eu mantive a linha até o dia, porque eu ainda tinha esperança, até hoje, momentos antes de iniciar o programa, de que alguém da chapa do Wagner, ou o próprio Wagner pudesse pensar de maneira diferente e estar aqui. Mas não está, vamos então com o programa com o nosso Sérgio Santos Rodrigues, que é candidato à presidência do Cruzeiro. Sérgio, você fez parte da diretoria do Cruzeiro com o presidente Gilvan, de uma diretoria agora o telefone vai pipocar o tempo todo, só que vai ter que aguentar um segundo. Uma diretoria que eu reputo, principalmente por parte do Gilvan, extremamente vitoriosa. Extremamente vitoriosa. Não só pelos títulos conquistados, o bicampeonato brasileiro, mas pela maneira como o Gilvan conduziu, os elencos que ele colocou nas mãos dos treinadores que aqui passaram e como a experiência que ele passou na administração dele no Cruzeiro. E você fez parte
dessa administração que eu chamo de vitoriosa. E quando começou a aflorar o movimento político no Cruzeiro, porque o Gilvan não poderia estatutariamente ser candidato de novo, porque talvez se o Gilvan pudesse, talvez você estivesse até ainda ao lado do Gilvan, eu imagino isso, estaria todo mundo convergindo para ali, mas ele não podia estatutariamente, então começou a pipocar o movimento político. Aí você passou para uma outra ala, que é a ala do Zezé Perrella, do Alvimar Perrella, de outros conselheiros no Cruzeiro, e é candidato chamado da oposição. O que te fez, o que te levou, e eu quero até avisar aos telespectadores, aos meus parceiros, hoje pedir licença aos parceiros, para a gente ir falando do nosso parceiro à medida do tempo, não pedindo break, para ficar com o Sérgio aqui até o final do programa, a gente puder tirar do Sérgio tudo que a gente pode tirar dele. Mas eu volto se precisar, viu? Se não der tempo hoje. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sou aberto ao debate. Então, por que você, fazendo parte de uma diretoria vitoriosa, você era vitorioso, você era ativo, eu encontrava com você em todos os setores que era preciso da sua presença, Federação, Assembleia, Minas Arena, a gente encontrava em todo lugar, você correndo muito, tem que ir aqui, tem que ir para ali, tem que ir para ali, para lá, para cá, para lá. Por que a sua opção de passar para o outro lado? Primeiramente, só te consertar, se você me permite, mas eu cheguei no Cruzeiro em 2009 pelo Zezé Perrella. Não, tudo bem. Um fato que é bom, eu não sabia. Porque muita gente... Eu não me lembro, eu não sabia. Chegou, inclusive, quando eu saí, falou, você deu as costas pro Gilvan, você deu as costas pro Bruno. Eu falei, gente, todos eles eu conheci depois do Zezé. O Zezé, inclusive, porque a família dele com a minha já existe uma amizade há muito tempo. Não, perfeitamente. Meu pai é conselheiro nato do Cruzeiro. Eu não sabia. Meu pai é conselheiro nato do Cruzeiro, que chegou pelas mãos do Zezé e do Alvimar no clube há mais de 15 anos, né? Eu me tornei conselheiro do clube por convite deles. E eu era o auditor do Tribunal de Justiça Desportiva em 2009, quando o Zezé me fez o convite para sair do Tribunal de Justiça Desportiva e prestar serviço para o Cruzeiro. Então eu comecei com ele. E aí na transição para o Dr. Gilvan, que foi indicado pelo Zezé Perrella, à época, todos sabem disso, o Zezé fez campanha e indicou para a sua sucessão, até porque o Zezé poderia, né, candidatar uma reeleição, mas não quis, porque a época foi logo que ele assumiu a sua cadeira no Senado. E o Dr. Gilvan, quando assumiu, manteve todo mundo da equipe do Zezé. Eu digo, desde o motorista particular até o diretor de futebol, então, que era o Dimas, que hoje muito se fala, o Gilvan manteve ele saiu porque quis depois, então o Gilvan confiou e manteve ele, como manteve toda a equipe. E aí, trabalhamos normalmente, até que ano passado começa a aflorar essa questão política no Cruzeiro. E aí, quando começou a dizer, o Zezé volta a ser candidato, e me questionava isso, eu sempre falei, eu sou leal ao Zezé. Não só porque o Zezé me trouxe ao Cruzeiro, como porque eu acho que ele é uma pessoa que tem no Cruzeiro uma história vitoriosa, não só de títulos, mas de transformar o Cruzeiro, de deixar o Cruzeiro grande, de investimento em infraestrutura, né, os anos que não ganhou título, disputou títulos na cabeça. Então, eu acho o Zezé a melhor opção e sou leal a ele. Portanto, a ele vou me ater. E aí, deixei isso claro. Inclusive, Afonso, já falei isso para algumas pessoas, comecei a ter algumas retaliações internas por causa desse posicionamento, não por causa do Dr. Gilvan, mas por causa de outras pessoas. Quando eu cheguei até em janeiro para o Dr. Gilvan, e cheguei a entregar meu cargo se ele quisesse. Falei, doutor, o senhor sabe do meu posicionamento político, né? Se o senhor quiser... Foi quase que uma questão familiar. Falei, se o senhor quiser que eu entregue o cargo, se isso for algum problema, porque eu fazia exatamente o que você disse. O meu papel dentro do futebol era uma representação institucional do Cruzeiro. Como eu fiz um curso na CBF, eu ia à federação, representava muito com a imprensa, igual você mesmo disse, representei o Dr. Gilvan em alguns exemplos, dando palestra em nome dele, enfim, ele me confiava isso. Então eu falei para ele, ele falou, não, Sérgio, não precisa entregar seu cargo, eu sei disso, tem outras pessoas que também apoiam o Zezé e isso para mim não é um problema. Foram palavras dele em janeiro. E até porque, eu repito, toda a diretoria do Zezé ficou com o Gilvan. Até por isso que eu sempre questionei essa palavra oposição e situação. É muito difícil você dizer isso quando estava todo mundo junto, praticamente. Mas não deixa de ser, não. Aí, hoje sim, né? Porque aí se acirrou um pouco mais. Só que o que aconteceu, Afonso? A partir disso, depois que eu conversei com ele, eu comecei a ser tolhido em várias dessas funções que eu exercia. Então, cheguei a marcar reunião na Federação Mineira
com outros membros da diretoria e os outros não foram, foi só eu, né? Isso aí a gente tem vários testemunhos de que isso aconteceu, dentre diversas outras situações muito chatas, não ser mais consultado para decisões, enfim. E aí o grande divisor de águas foi quando começou-se o movimento para mudar o estatuto. Eu sou advogado, tenho mestrado em Direito, dei aula em várias faculdades, conversei com vários juristas do Conselho, inclusive vários desembargadores, juízes, e todos eram unânimes em dizer: a mudança do estatuto em ano de eleição, ela é equivocada. É uma coisa que não pode acontecer. O estatuto do Cruzeiro precisa mudar em vários aspectos? Sim. Isso não só eu sou de acordo, como toda a nossa chapa, como o próprio Zezé Alvilmar, como esses juristas que a gente conversou. A gente só era contra a mudança para as eleições. É errado. Na lei eleitoral brasileira, a própria Constituição Federal não permite. Então, nós divulgamos um manifesto nesse sentido. No dia que eu divulguei esse manifesto, que eu acho que é um direito meu, como conselheiro do Cruzeiro, nesse dia eu fui excluído dos grupos de WhatsApp de trabalho do Cruzeiro, unilateralmente, enfim. O doutor Gilvan já tinha falado para ele não ter esse problema, mas quando isso aconteceu, eu fui levar o caso a ele e ele mesmo falou: Sérgio, a situação está um pouco insustentável realmente, porque hoje essa questão política está muito clara. Eu falei: então ótimo, eu quero servir ao Cruzeiro enquanto eu for útil para o Cruzeiro. O Giovanni Baroni, meu vice, fala uma coisa que é muito interessante. Para o Cruzeiro, você pode me dar uma vassoura que eu vou lá varrer, não tem problema nenhum, mas eu tenho que ser útil. Não adianta você me dar a vassoura e eu não poder varrer o chão. Certo. Então eu vi que isso não estava acontecendo, não sou amarrado a cargo, a nada, entreguei meu cargo a partir dali. Então, a questão foi basicamente essa, nunca houve uma mudança de lado. Eu sempre estive alinhado ao pensamento do Zezé, do Alvilmar Perrella, a forma como eles geriram o Cruzeiro em relação a isso. E enquanto estive na gestão do Dr. Gilvan, que hoje é bom explicar, muitos falam: você está cheio de ideia, por que você não fazia isso? Simples motivo, caneta. O sistema é presidencialista. Essas ideias que a gente tem hoje, eu já as levei várias vezes e elas nunca foram acatadas, são ideias antigas que eu tinha. Então agora, podendo candidatar à presidência, é uma coisa que eu quero fazer, implementar essas ideias, e por isso que eu não consegui fazê-lo antes. Sobre essas ideias, inclusive, que você fala aí e que fazem parte do seu projeto, você já disse aqui no programa anterior, doutor Sérgio, quais foram as ideias ou qual projeto ou que parte do projeto que você copiou do Bruno Vicentinho? Nenhuma, com certeza. Não, estou perguntando porque eu fui informado de que tem o que eu fico uma feliz, boa parte Afonso, dos seus projetos, acho que me parece, inclusive, como sócio-torcedor, de que é uma cópia ipsiliteris. Sabe o que eu fico feliz? Do projeto do Bruno quando era candidato ao candidato. Eu fico feliz porque contra fatos não há argumentos. Então eu acho que o que está documentado, você não tem como discutir. Eu comecei a falar do nosso projeto, a minha candidatura foi lançada numa terça-feira, dia 6 de junho. No dia 8 de junho eu dei uma grande entrevista para o jornal Estado de Minas. E nela eu já falava do nosso projeto de gestão, do nosso processo de auditoria, de consultoria de gestão de processos, já citando até o nome de algumas delas, já falava de sócio-torcedor, e a partir dali dei várias entrevistas, principalmente entre 8 e 20 de junho, mais ou menos. Esse projeto, que foi falado do Bruno, ele simplesmente divulgou isso, salvo engano, 26 ou 27 Qual de junho. Projeto? Um projeto que publicou no Twitter, que teria sido feito com um consultor, enfim, que aí eu até gravei um vídeo depois. Que propõe o quê? Que propõe gestão profissional, que propõe essa questão de consultoria, de auditoria, plano de... É tudo coisa que a gente já tinha falado. Então, o que eu estou demonstrando é o quê? Contra fatos não há argumentos. Qualquer pessoa que acessa as redes sociais, eu fiz questão de publicando muitos vídeos, falando nas entrevistas, vê que isso tudo eu coloquei muito antes dessa publicação dele. Então, tanto que depois eu gravei um vídeo agradecendo dele ter gostado das minhas ideias e publicado isso. No caso, acatado. E falo até mais, viu, Afonso? Falo com toda a tranquilidade do mundo. Exemplo, projeto de fundação, que é uma coisa que depois disse que eu falei depois do Wagner. O próprio registro Fundação Cruzeiro, eu registrei meu nome já pensando em fazer isso ano passado e que eu vou, obviamente, ceder para o Cruzeiro quando isso sair. Mas é porque eu levei esse projeto, eu voltei de Madrid ano passado, eu fiz um MBA de gestão de entidade esportiva no Real Madrid e quando eu voltei de Madrid, eu fiquei encantado com a Fundação Real Madrid. Nós temos um projeto de mais de 60 lâminas demonstrando como poderia funcionar a Fundação Cruzeiro, que eu submeti à diretoria ano passado e que, inclusive, como eu te disse, já está registrando o site, pensando nisso, e que não foi acatado. Então, esse é um projeto nosso, tem mais de um ano. Esse projeto de consultoria e auditoria, eu também levei ele no ano passado. Eu fiz um
um resumo de 7 passos para a profissionalização do Cruzeiro, que é o que consta nas nossas propostas hoje. A questão da auditoria, da consultoria, do portal da transparência, de contratação por licitação. Isso tudo são coisas que tem mais de um ano que eu apresentei já e que não foram acatadas. Então eu tenho, assim, absoluta tranquilidade que os números não mentem. Quero que periciem o meu computador, está aqui à disposição, que vão ver a data que eu elaborei esses documentos. E aí você repara a data do projeto que foi mostrado do Bruno, fica muito fácil saber quem que lançou as ideias primeiro. O Conselho do Cruzeiro vem acompanhando isso? Você acha que, como você está sempre nas redes, que você publica, gravou, colocou as suas ideias, entre elas o projeto que está sendo falado, o Conselho do Cruzeiro sabe, Tom, sabe de tudo isso? Sabe, porque não só por causa de redes sociais, mas a gente faz questão de comunicar com o conselheiro. E isso é muito importante dizer. O conselheiro do Cruzeiro, é claro que a gente sabe que é o conselheiro que vota e a gente valoriza muito o conselho do Cruzeiro. O Cruzeiro só está onde está hoje, certamente, por ter um conselho forte, por ter posições firmes, né, dentro do nosso conselho. E a gente faz questão de falar isso diretamente para o conselheiro. Eu digo, mais uma vez, eu insisto, a gente não coloca ninguém para ligar para conselheiro, para pedir, para marcar coisa, para poder pedir para defender a gente. Eu ligo para todos os conselheiros, o Marco Túlio liga, o Giovanni Baroni liga, claro que os nossos apoiadores ligam também, mas eu posso garantir para o conselheiro do Cruzeiro, quem não recebeu uma ligação ainda vai receber até o fim da campanha, porque quem pode falar por nós somos nós mesmos. Eu não vou terceirizar, não vou pagar para ninguém para falar bem de mim. As propostas eu faço questão de apresentar, ou os membros da chapa fazem questão de apresentar. Então não só em rede social, Afonso, mas eu estou ligando, estou marcando vários cafés, vou à empresa, vou no almoço, vou no café, vou na campestre, é o que eu te disse. Para trabalhar para mim, ainda mais para o Cruzeiro, não tem hora, não tem local, pode ir aonde for, se precisar pegar avião, nós vamos pegar. Se for para sentar com o conselheiro e mostrar o nosso projeto, nós vamos fazer. Isso aí você não tem dúvida nenhuma. E me diz uma coisa, Sérgio, ainda há tempo suficiente, tempo físico, existe esse tempo, eu sei. Mas você ainda imagina uma mudança de chapa, aparecer outra chapa, acordo de chapa com chapa, não sei se a sua com a do Wagner, ainda há tempo para tudo isso. Mas você acredita nisso? Afonso, isso depende, porque, assim, de surgir novas chapas, eu acredito que não. Acho até pelo cenário político que está posto hoje, acho muito difícil. Mas o tempo existe. Sim, o tempo existe, até porque o registro de chapa é mais para frente, mas diante do que já está conversado hoje, eu acho muito pouco provável, tá? Da nossa parte, a nossa chapa está bem fechada, presidente e os 2 vices, a gente não prometeu cargo para mais ninguém. Então, dizer que já tem o fulano para ali, outro para ali, eu falo isso o tempo inteiro, né? Eu respondi isso no seu programa semana passada. Para mim, não tem candidato que já tem ministério ou secretaria formada. Então, nós não prometemos cargo para ninguém, isso é muito importante de frisar. Pode não estar prometido, mas na cabeça está. Igual a gente ouviu falar, não. Claro que você tem ideias de pessoas que podem estar. Mas essas pessoas, eu faço... Ainda não foram contactadas. Não é nem isso. E se eu faço esse compromisso, e gostaria até muito, talvez, que se o Wagner está aqui, a cadeira está vazia, era para ele estar aqui do meu lado, que ele fizesse o mesmo, que as pessoas que estão trabalhando na minha campanha, os conselheiros que estão na minha campanha, que não existe cargo definido para eles, diferentemente do que a gente ouve, né, do outro lado. Eu acho que seria um momento oportuno para a gente poder debater isso. Mas da nossa parte, nós não temos conselheiros com cargo remunerado definidos nenhum. Então isso aí é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Quanto à união, eu acho muito pouco provável, porque a nossa ideia, e eu tenho falado para os conselheiros, é de ruptura. A nossa ideia é de mudança na forma de gestão. Então é difícil eu dizer que a gente quer uma união, porque hoje eu acho automaticamente que existem 2 situações. Quem está lá vai continuar um modelo de gestão e nós que queremos implementar um outro modelo de gestão, que são ideias divergentes de gestão. Não que uma seja certa ou outra errada. Eu acho que a nossa se adapta mais ao modernismo, se adapta mais, como eu disse aqui no seu programa semana passada, ao que se pratica na Europa, que é onde os grandes clubes estão, que é o que se pratica hoje nos clubes que estão sobressaindo no Brasil em matéria de gestão e em matéria financeira. Então, como a gente quer propor essa ruptura, eu acho muito pouco provável que exista essa união em razão disso. Ô Sérgio, na sua chapa você deu uma pincelada e deu uma amarrada nela. Você preocupa com a sua chapa, mas a pergunta eu faço. Na outra, você acha que pode haver isso? Por insegurança, por gente ainda querendo mais? Você imagina que na outra pode acontecer? Difícil saber, sabe por quê, Afonso? Sinceramente, eu falo isso com tranquilidade. Tem uma foto que eu gosto muito, eu uso até nas minhas palestras de gestão,
uma foto que fizeram depois das Olimpíadas do Michael Phelps nadando, olhando para frente, e do segundo colocado olhando para o lado. E falando aí que está a diferença de quem está na frente e quem está atrás. A gente está na frente, a gente só olha para frente. Eu só olho para atender o conselheiro, eu não olho para o lado ou para trás, aliás, para saber como que eles estão. Estou preocupado com a gente continuar atendendo o conselheiro como a gente está, trabalhando diuturnamente para isso. Digo, nós pessoalmente nos dedicando, ligando, nos colocando à disposição do conselheiro. Então, realmente, a forma como eles vão fazer ou deixam de fazer lá não é uma questão que nos preocupa. O que nos preocupa é continuar atendendo bem o conselheiro, como a gente vem fazendo, dando satisfação para a torcida, que é importante sim, tá? Porque eu digo isso, a eleição eu sei que ela é do conselheiro, ela é muito importante, mas o conselheiro não deixa de ser um torcedor. E o presidente do Cruzeiro representa quase 9 milhões de pessoas, né? Então, na hora que a gente precisa de encher estádio, de promover o sócio-torcedor, é a torcida que vai. Então, e uma coisa não exclui a outra, né? Às vezes falam, mas quando você vai lá e faz um programa ou assenta com a torcida, você está deixando de falar com o conselheiro? Nunca. É porque eu te falei, se precisar, nós vamos passar 24 horas fazendo campanha, nós vamos fazer. O tempo, não vai existir o problema falta de tempo para mim. Não tem nenhum conselheiro que até hoje tentou marcar, conversar, marcar alguma coisa e eu dizer que eu não vou. Tanto que eu te disse agora, o debate você pode marcar ele 4 horas da manhã que eu vou aparecer aonde for. Não importa se não for aqui ou for em outro lugar. Então a gente está trabalhando e esse é o nosso perfil. Eu tenho dito em todos os lugares que eu tenho certeza que com a nossa vitória eu vou ser a pessoa que eu vou abrir e vou fechar o Cruzeiro. Você não tem dúvida disso, é o nosso perfil de trabalho, é esse. De muita dedicação, muito empenho e muito trabalho. Então o conselheiro vai enxergar isso na gente. Vai abrir e fechar todo dia até sair, não é fechar depois quando ou sair, abrir não. ou só fechar também, dependendo se a gente não estiver cumprindo outro compromisso político em nome do Cruzeiro. Mas certamente a gente vai fazer isso. Sérgio, as campanhas são muito calcadas. Isso não é campanha esportiva só, é em qualquer segmento que há uma eleição, a presidência de uma empresa, a presidência de um país, ela é calcada no governo atual. Tem a situação e tem a oposição. A situação, ela vai muito naqueles que admiraram, gostam do governo atual e vão votar. A oposição vai atrás daqueles que querem uma mudança, que pode não estar ruim, mas pode melhorar. Vão atrás de uma mudança. Então eu te pergunto, como é que é o nome do presidente do Conselho do Cruzeiro? João Carlos Amorim. Como é o seu relacionamento com ele? O João Carlos foi meu colega quando eu era auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, então eu conheço desde 2006. Ele influi de 2006 a 2009. Não, claro, certamente eu acho que todos os líderes políticos influem de alguma forma. E se ele chegou à presidência, do Conselho, é porque ele tem certamente muitos apoiadores, muitas pessoas que gostam dele. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente João Carlos é sim um apoio importante. E com o Conselho, de um modo geral, o quadro de conselheiros do Cruzeiro, como é que você está? A sua chapa. Você está ancorado, termo que o jornalista usa muito, pelo Zezé Perrella, pelo Alvmar Perrella. E pelo César Massi agora. E o César Massi que você nos comunicou. Como que está o relacionamento desses três, principalmente, com o Conselho do Cruzeiro? Excelente. Se a gente pegar com esse histórico desde 1991 até 2017, eu estou falando de 26 anos, né? Então, de 26 anos, nós estamos 20 anos de gestão que estão com a gente, praticamente às vezes até 23, porque no primeiro mandato do Dr. Gilvan ainda tinha o vice-presidente José Maria, que é muito querido, que está com a gente hoje. Então, esse dos principais conquistas do Cruzeiro, né, você exclui os 2 títulos brasileiros do Dr. Gilvan, todas as outras estão com a gente, porque os do Felício Brandi, o Rafael, o filho dele, já nos permitiu falar isso com tranquilidade, que está com a gente também. Então, das grandes conquistas do Cruzeiro, todos estão conosco, exceto os 2 últimos brasileiros. Então, a gente percebe essa resposta por isso. Como eu te disse, a nossa campanha é propositiva, é de debate, não é de ameaça, não é de distribuição de brinde. Então, com base nisso, a gente está sentindo um apelo muito grande, uma adesão muito grande à nossa campanha. Zezé, o Vilmar, o César Massi, o Rafael Brandi, todos nós estamos, eu, o Baroni, o Marco Túlio, estamos trabalhando muito e tendo um retorno muito, muito positivo disso. E me diz uma coisa... Além do projeto que nós tocamos aqui, falamos do Bruno Vicentini, do que você fez antes, qual que é o carro-chefe da sua campanha? O carro-chefe é o que eu respondi desde o começo, gestão. Gestão por quê? Hoje a gente tem que imaginar o endividamento do Cruzeiro nos 3 últimos anos, só nos últimos 3 de 180 milhões de reais, saiu até um estudo numa revista esportiva sobre isso, dizendo que o Cruzeiro lidera o ranking de endividamento nos últimos 3 anos, ele é muito preocupante. Então, eu acho que é a gestão que a gente vai conseguir imprimir fora de campo que vai nos permitir restabelecer o protagonismo desportivo dentro de campo também.
Por exemplo, você dá uma infraestrutura necessária para o clube, eu acho que isso hoje é necessário. A Toca 1 e 2, que sempre foram modelos, hoje certamente são talvez 5º, 6º ou 7º CT do Brasil. E te falo isso com tranquilidade que eu disse. Eu visito muitos CTs e faço questão de assentar com qualquer membro da chapa adversária para a gente discutir isso, para ver quem conhece mais CTs. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu já visitei mais e conheço mais e posso dizer de carteirinho o que a gente pode trazer de melhor para o Cruzeiro. Você acha que tem que adaptar muito os CTs do Cruzeiro? Sem dúvida nenhuma, tem que fazer um investimento muito grande. Nós fomos reformar gramado ano passado praticamente, no final do ano retrasado, ou ano passado da Toca 2. Então, a parte médica também, até de instalações dentro da Toca 1 e 2. Então, tem muita coisa, Afonso, que precisa ser feita para a gente melhorar. Só que a gente só vai conseguir fazer isso com gestão. Porque hoje o foco é o quê? Qualquer dinheiro, futebol profissional, futebol profissional. E isso é que eu digo que o Ferguson começou a fazer em 1986 lá no Manchester United. O Alex Ferguson, quando chegou no Manchester United, ele ficou 3 anos sem ganhar título, mas depois passou 15 ganhando. Ele nunca ficou abaixo do 3º lugar no campeonato inglês. Mas por quê? Não que eu estou dizendo que nós vamos ficar, porque nós já temos um bom caminho andado. É claro que a gente entra para fazer títulos, sem dúvida nenhuma, e para ter desde o primeiro ano. Mas que a gente tem que se preparar de forma melhor para não acontecer de ganhar dois títulos seguidos e depois quase ser rebaixado, ficar sem ir para a final do Mineiro. Né? O que a gente quer é competitividade todo ano. Eu não quero ganhar 2 e sumir 3, ganho 1 e sumo 4. Eu quero que o Cruzeiro seja o Cruzeiro igual foi, eu digo, nos 17 anos do Zezé e do Alvimar Perrella. Porque algumas pessoas falam, o último ano de gestão do Zezé foi ruim. Como foi ruim? Em 2009 nós fomos vice-campeão da Libertadores. 2010 vice-campeão brasileiro. Não fomos campeões por causa daquele erro de arbitragem contra o Corinthians. E 2011 até o primeiro semestre era o melhor time da Copa Libertadores, chamado de Barcelona das Américas. Então nós tivemos em 3 anos de mandato, 2 anos e meio muito bons. E depois tivemos sim uma queda no segundo semestre de 2011. Mas a gente foi competitivo na grande parte do tempo, sem dúvida nenhuma. E os números mostram isso. É o que eu disse, contra fatos não há argumentos. Os números mostram isso. Qual que é a métrica para mim do bom? A métrica é a pessoa que ou que ganha título ou que disputa nas cabeças. O que não é bom para mim é o que não ganhou nenhum título, que só disputa embaixo, que não vai para a final de Mineiro. Essa que é a diferença. E dentro de tudo isso que você está falando, Sérgio, que é importante, nesse projeto que você tem, que é o carro-chefe, o que você mudaria de imediatamente no Cruzeiro? O que você, a sua diretoria, você com seus companheiros, o que teria que mudar imediatamente no Cruzeiro para o Cruzeiro voltar ao trilho no seu pensamento? O primeiro pensamento que a gente já falou é entrar 1º de janeiro com uma consultoria para poder fazer uma auditoria dentro das dívidas do clube, que hoje estima-se em 400, 500 milhões mais ou menos. Eu sempre dou esse exemplo do Flamengo, que eles achavam que era 800, chegaram lá e descobriram que era 800. Eu acredito que a dívida do Cruzeiro também seja maior do que está colocado hoje. Colocar uma consultoria de gestão para a gente rever os processos dentro do Cruzeiro, você tem um plano de carga e salário, você tem estipulação de meta que hoje os funcionários não têm, desenhar até, como diz, um planejamento estratégico, hoje nós não temos. Se chegar aí a gente perguntar qual é a visão, a missão e os valores do Cruzeiro pré-definidos, isso não tem, isso faz parte de um planejamento estratégico que a gente colocou lá atrás. E na parte do futebol, é sobretudo, Afonso Alberto, respeitar o que a gente tem de opinião técnica hoje. Então é descentralizar um pouco mais. E não mais permitir, vou contratar A porque eu gosto ou B porque eu gosto, porque eu sei de futebol. A gente tem que saber ouvir o material que a gente tem à disposição lá hoje, que é o técnico, diretor de futebol, análise de desempenho, e não sair contratando nessa forma quantitativa que a gente faz, mas mais qualitativa. Né? Investir mais na base, que ano passado, pelo balanço, gastou 20 milhões de reais, e a gente já não consegue colocar um jogador da base na seleção brasileira há quanto tempo? Eu cito esse exemplo, eu visitei o Sporting agora, Sporting em Lisboa. Eu estava em Portugal, volta de um mês atrás, fui lá só para isso, para conhecer o Sporting e o Red Bull em Leipzig, que é um grande exemplo também, que é um clube que saiu da 5ª divisão para o 2º lugar no campeonato alemão em 8 anos. Fui conhecer a estrutura dos dois. O Sporting gasta 5 milhões de euros por ano na base, ou seja, menos do que o Cruzeiro aqui. Na última Eurocopa que Portugal foi campeã, dos 14 jogadores que entraram em campo, 10 começaram nas categorias de base do Sporting. Ou seja, a questão não é o tanto que você gasta, mas como você gasta, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa repensar também, essa forma, e que talvez não venha o resultado imediato, mas que eu tenho certeza que no médio prazo vem. Mas eu acredito que a gente começa o ano competitivo sim, porque eu acho o elenco do Cruzeiro bom. Acho que pelos contratos que a gente vê, muitos jogadores vão precisar fazer de coisas pontuais para a gente entrar para ganhar o Campeonato Mineiro ano que vem. O Cruzeiro tem patrimônio. O Cruzeiro tem a sede campestre, o Cruzeiro tem a Toca 1. 5 sedes. O Cruzeiro tem a Toca 2. O Cruzeiro tem a sede do Barro Preto. E a sede administrativa da Timbiras. E a sede administrativa. Um prédio inteiro do Cruzeiro.
Você pensa em alguma coisa, modificar isso aí? Você falou em atualizar, em modernizar os CTs. E a sede campestre, o Barro Preto e a Sem dúvida nenhuma. Inclusive, isso é uma coisa que o conselheiro pergunta muito, Afonso, e é importante a gente esclarecer, a gente até já divulgou isso antes. A sede campestre e a sede do Barro Preto, eles precisam sim de olhares melhores e maiores. Por quê? E uma forma de tomar decisão ali que seja mais descentralizada e resolvida pelos próprios sócios. O que a gente propõe é uma espécie de orçamento participativo que existe para esses clubes. E esses clubes geram uma renda. Qual que é a nossa proposta? Que toda a renda que cada um desses clubes gere, ela seja reinvestida nos próprios clubes. E como? Por decisão formada por comissões que frequentam esses próprios clubes, para poder saber como gastar aquele dinheiro. Por exemplo, a gente sabe que a sauna do Barro Preto é uma reivindicação antiga do frequentador, mas que não é feita porque uma ou duas pessoas não querem fazer. Então, a nossa ideia é, se o Barro Preto gera, hipoteticamente, R$500 mil por ano de lucro, esses R$500 mil serão reinvestidos no Barro Preto. Mas como que vai ser feito esse investimento? Uma comissão que está ali vai ajudar a colocar as reformas prioritárias e dizer, a sauna é 50, a quadra é 70, o bar é 90, soma e vê o que tem daquele orçamento que dá para ser reinvestido ali. Então a nossa proposta é que os sócios e os conselheiros tomem as melhores decisões de como será reinvestido o dinheiro que esses clubes geram. Acho que esse é o ponto principal e eles precisam sim de muitas reformas. Então, e a sede administrativa... Porque tem muito clube que usa o prédio, um prédio daquele tamanho inteiro, ele usa metade, uma boa parte e faz dinheiro da outra. Uhum. Você continua com... Não, existe essa ideia, conforme for o mercado imobiliário hoje, todo mundo que mexe sabe que não está tão bom. Mas é óbvio que se tiver uma boa proposta, eu não vejo com bons olhos, até porque nós temos uma área imensa, de a gente ter uma parte administrativa junto com a Toca 2. Vejo com bons olhos isso sim, desde que, repito, tem uma proposta financeira adequada. É igual falam, tem que transformar o Barro Preto num empreendimento imobiliário, em alguma coisa. Respeitada a utilização do clube, que tem que ser, se tiver uma proposta viável ali, a gente não tem por que fechar as portas para nada sem conhecer. Semana passada a gente discutiu aqui sobre o estádio. Vamos fazer um estádio na Toca 1. Não existe porta fechada para nada, o Afonso. A gente só tem que ter a viabilidade econômica demonstrada, quem vai colocar dinheiro nesse projeto e como que nós vamos fazer. Porque se a gente está pautando no profissionalismo, eu não posso dizer que seria uma demagogia, eu quero fazer porque eu acho que isso é certo. Né? Eu tenho que fazer porque os números me mostram que isso é certo e é bom, e é a vontade do sócio e do conselheiro do Cruzeiro. Nas minhas andanças e eu vivo isso aí 24 horas, é o futebol, eu ouço muito treinador falar de várias equipes do mundo inteiro que a base é muito importante e hoje, mais do que nunca, você acabou de falar da parte financeira aí, os valores são absurdos para você fazer uma contratação, então você precisa reforçar, revitalizar sempre a base do clube. E um dos grandes problemas, aliás, o último que eu ouvi foi o Roger, na passagem aqui pelo Atlético, ele disse que o Atlético tem uma grande vantagem sobre a grande maioria aqui, é que o CT dele tem todas as categorias de base junto. Então ele treinava o time titular e via. Ele não tinha que sair de lugar nenhum, ele via. Mas o Cruzeiro se dá ao luxo, quando eu digo se dá ao luxo, é porque o Cruzeiro criou o patrimônio. O Felício fez a Toca 1, veio a Toca 2 e que não podem ser desprezadas. Mas a base do Cruzeiro treina na Toca 1, o time profissional treina na Toca 2. Vão estar sempre nesse ato, separado aí por uns quilômetros. Fica difícil para o treinador estar olhando aqui a base. Você pensa em alguma mudança nisso? Isso é remediável, porque hoje você tem 4 campos na Toca 2 e já é uma política, desde que eu estava lá no futebol, implementada, do Sub-20 do Cruzeiro e às vezes até o Sub-17, treinar na Toca 2 também. Pega um ônibus, desloca... Deixar a Toca 1 para as categorias mais baixas. E eles treinam ao lado, embora estejam alojados, etc., fiquem na Toca 1. Mas é o que eu digo, nada impede diante de um projeto, a gente tem até sim um pré-projeto de reestruturação da Toca 2 que permitiria acomodar mais uma ou duas categorias dentro da Toca 2. É um projeto que está bem até encaminhado na parte arquitetônica, a gente tem isso sim já em mãos, que inclui também uma reformulação do departamento médico, de fisiologia, enfim, a análise de desempenho, que estaria contemplado nesse novo prédio que a gente prevê para a Toca 2. Né? Mas é remediado hoje dessa forma, mas nada impede sim que num prazo maior, com estudo bem feito, a gente consiga promover essa união e ter uma destinação econômica, né, claro. E o vôlei do Cruzeiro?
parceria da nossa parte, com certeza mantida, até porque tem que consertar essa injustiça que muitos dizem, e foi o Zezé Perrella que começou essa parceria, né? Essa parceria não começou agora. Então, o Zezé começou, existe um excelente relacionamento da parte dele com o Vitório Medioli. Eu não conheço o Vitório ainda pessoalmente, pretendo fazê-lo, porque admiro muito como pessoa, admiro muito o trabalho dele. Nosso interesse é ter o vôlei, ter o futebol americano, igual eles fizeram agora, a gente ter um futsal, buscar parceiros para isso. O nosso interesse, inclusive, é ampliar, se possível, esses esportes na medida do possível. Ô Sérgio, e essa convivência? Você falou aqui, muito rápido no programa passado, com a Minas Arena. O Atlético pretende, fala, e eu acredito que o Atlético vai acabar construindo o estádio dele. Falou-se muito em entregar o Mineirão para Cruzeiro e Atlético, como na Itália. E em Munique também. Isso. Falou-se muito. O Cruzeiro vive, joga no Mineirão, é a casa do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem tido muitos problemas com a Minas Arena. Muitos problemas de ordem financeira e de até acomodação, de logística, que estão sendo superados. Qual é o seu pensamento sobre estádio? Meu pensamento, primeiro, em relação à Minas Arena, é contra tudo que eu já falei, diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo e acho que tudo a gente consegue resolver assim. Os problemas que decorrem da Minas Arena foi porque, desde 2013, uma interpretação que houve na diretoria do Cruzeiro, de que não dever-se-ia mais pagar o reembolso de despesas, e aquilo acabou gerando diversos outros atritos, tanto que tem uma ação judicial hoje, existe bloqueio nas contas do Cruzeiro em relação a isso, enfim. Então, eu, particularmente, preferia, como já o fiz, assentar e tentar resolver toda essa situação, porque a Minas Arena já se mostrou aberta ao diálogo para isso. Já chegou a dizer, inclusive, que tem interesse que o Cruzeiro comercialize todos os ingressos, que o interesse deles não é esse. O interesse deles é gerir o estádio de uma forma geral e os dois possam junto promover os jogos ou, por que não, até outros eventos. Existe esse interesse lá. Então, em princípio, como o torcedor do Cruzeiro está acostumado, o Mineirão é uma arena maravilhosa, bem localizada, com estacionamento bom hoje, como a gente já está ali instalado com o torcedor acostumado, eu sou a favor da gente assentar nesse diálogo, sendo a eleição em outubro. Esse ano, o contrato começou em 2012, já te disse, estudei esse contrato profundamente, inclusive, assentei com a Minas Arena para isso. De 2012, e depois de 5 anos, que teria agora 2017, é possível fazer uma repactuação. O nosso planejamento é de que, após a eleição no princípio de outubro, a gente possa assentar e rever essas bases com a Minas Arena para construir um futuro muito melhor para o Cruzeiro dentro do Mineirão. Quanto a estádio, é o que eu te falei, só se alguém chegar amanhã, que eu acho pouco provável diante da realidade econômica hoje, enfiar um dinheiro e falar, vamos pegar a Toca 1 e dar. A área do Bernabéu são 45 metros quadrados, a Toca 1 tem 60, a Toca 2 tem 80. Então é possível fazer. Agora, tem que saber quem vai colocar o dinheiro, como que vai ser o negócio. Eu vou fazer um estádio para acontecer igual depois do Corinthians com o Itaquerão, que vai me gerar um prejuízo absurdo para frente. Tudo depende de número. Mas propor, por exemplo, o Barro Preto por um estádio, você não aceita? Ah, não sei de forma alguma. O Barro Preto, o máximo que... Eu estou dando um exemplo. Sim, mas é o que eu falei, o Barro Preto, o máximo que você pode ter, talvez, um empreendimento imobiliário, alguma coisa que dê renda, desde que preserve o clube e a sede. O Cruzeiro é grande por causa disso. É o que eu falei, que a gente tem que respeitar e valorizar os nossos conselheiros, principalmente esses antigos que estão no clube há muito tempo, por isso. O Cruzeiro é o que é, porque é o único clube de Minas Gerais, né, que não se desfez da sua sede, que manteve essa origem. Então ali tem muita coisa importante. Eu acho que independentemente do que for fazer ali, a gente tem sim que preservar essas raízes de alguma forma. Não, o Atlético mas nunca não trocar se desfez o abrir mão. da sede, o Atlético transformou a sede. Totalmente, não preservou nada. Aonde era o campo, era o estádio, virou um shopping. E faz parte da nossa programação, das nossas propostas, exatamente valorizar essa raiz do Cruzeiro, Afonso. A gente não pode esquecer isso, né? Não só as raízes italianas, como a gente sempre fala, mas os nossos ídolos antigos. Eu acho que é fundamental, isso parte da construção do museu, que é o nosso primeiro projeto, mas também essa valorização da história de uma forma geral, com vários projetos para isso. O que você pensa do Campeonato Mineiro? O Campeonato Mineiro, ele traz uma boa renda para o Cruzeiro e para o Atlético, isso aí nós não podemos negar, né? A gente não pode discutir isso. É claro também, de alguma forma, que os estaduais em geral, no El Mineiro, eles complicam um pouco a agenda, né? A gente começa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro muito tarde, depois mistura já com o Sul-Americano e o Libertadores. Você tem um bom relacionamento hoje com o Castelar? Tenho, muito bom, já disse isso. Embora às vezes torcedor, as pessoas queiram defender, usar isso de forma pejorativa, eu acho que isso para nós é excelente, porque o diálogo é o que eu disse que pode ser a solução de tudo. Não adianta de nada eu querer resolver os problemas atacando ou batendo na pessoa, só vou resolver se eu assentar e conversar, cada um colocando seu lado e, por óbvio, defendendo o meu lado.
Isso eu sempre deixei claro e falo até com o Castelar, com que eu tenho, volto a dizer, uma excelente relação não só com ele, mas com praticamente todos os membros da federação, com o Paulo Brax, com o Sérgio Rezende, com o Adriano Aro, enfim, com todos eles eu tenho uma boa relação. Porque a gente sempre foi disso, de assentar, de conversar, de tentar resolver as coisas de forma amistosa. Mas se necessário for, é claro que o meu interesse vai ser defender o Cruzeiro, isso aí sem dúvida nenhuma. E o calcanhar de Aquiles, não do Cruzeiro, mas do Cruzeiro também, torcida organizada. Olha, mais uma vez, eu tenho conversado muito com eles. Tudo, para mim, vem de diálogo. Eu não acho que você pode abrir ou fechar as portas. Você tem que estabelecer quais serão os parâmetros da conversa. Deixar claro que a função de diretoria não é dar ingresso para a torcida, pagar aluguel de torcida, mas, se possível, dentro de um jogo fora que você não tem a carga, você dá o ingresso que você recebe, né? Mas você proporcionar esse ingresso para eles, por que não? Né? Dentro de um diálogo, eu acho que a gente... Cartão de crédito, uma reclamação deles para comprar o sócio torcedor, que às vezes o torcedor não tem, pô, podemos fazer um boleto de repente? Acho que pode ser sim. Enfim, eu acho que tem que ter conversa. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho certeza que na nossa gestão, a torcida organizada não vai precisar fazer protesto na porta de sede ou de toca, porque nós vamos recebê-los, como a gente tem ideia de receber todo mundo que quer discutir o Cruzeiro. O sócio torcedor, o torcedor do interior, o conselheiro, enfim, essa é uma gestão para todos. Então, acho que a torcida organizada, ela tem só que ter essa conversa. E dentro de um parâmetro, é claro que o quê? A partir do momento que vocês expõem negativamente o nome do Cruzeiro, aí eu acho que essa relação de conversa, ela precisa ser sim cortada. Mas eu tenho que dar um voto de confiança de tentar construir uma relação, sem dúvida nenhuma. Você acha que a marca Cruzeiro, nas torcidas organizadas, ela tem que ser explorada pelo clube também? Não, até porque não é, né? A torcida organizada, cada um tem sua própria marca, então não vejo... porque tem muito clube que defende isso, né? A partir do momento que você usa o escudo e põe numa camisa e vende a camisa... mas eu não vejo aí qual que é Hoje já não utilizam e nem os vejo utilizando, então não vejo aí muito o que fazer em relação a isso, né? Acho que a forma como está uma boa forma. Como que lida com o orçamento de clube, no caso do Cruzeiro? O conselho reúne, o presidente vai lá e o orçamento é para o ano 2018, o seu ano. Como é que se lida com isso? Bom, particularmente, eu acho que tem que ter primeiro, né? Então, assim, eu, por exemplo, fiquei no Departamento Internacional do Cruzeiro quase um ano e eu não tenho um orçamento definido. Cada projeto era aprovado ou não conforme o critério do presidente. Nós pretendemos estabelecê-lo, sim. Vai ter um X para o marketing fazer uma ação, um X para o jurídico terceirizar a contratação, o Y para o futebol contratar, né? Então, a gente pretende fazer essa definição de orçamento, que é daí que decorre o trabalho de meta, de planejamento, enfim, de toda essa reestruturação organizacional. Ô, doutor, você pretende ser o presidente do Centenário também? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque aí é o segundo mandato. Eu falei isso desde o começo. Acho que qualquer projeto, até porque como a gente fala de planejamento é longo prazo, né? A nossa ideia é entrar e fazer um planejamento de 6 anos e já lançar no dia 2 de janeiro o nosso chamado projeto centenário, que eu acho que tem que ser o ano do Cruzeiro, não pode ser só o dia do Cruzeiro. Então já passa na nossa cabeça diversas ações para serem feitas. Em 2021. Dia 2 de janeiro de 2021. Exatamente. Centenário do Cruzeiro. Exatamente. Doutor, o tempo passa rápido, a gente tem um pouco mais de 2 minutos. Eu vou te deixar à vontade nesses 2 minutos. Obrigado. Para falar com o conselheiro. O tempo é seu. Quero falar de uma coisa muito importante, Afonso, que aconteceu recentemente. Eu soltei algumas mensagens e nossa chapa não faz nada apócrifo. O que a gente faz, a gente assina embaixo. E falei da utilização da estrutura do Cruzeiro para fazer campanha. E que é inegável. Vários conselheiros já me mandaram e eu coloco meu nome, porque se precisar eu vou provar. Vários conselheiros já falaram isso, ligações feitas de dentro da sede do Cruzeiro, utilização da sede do Cruzeiro, que é uma estrutura do Cruzeiro, para fazer campanha para uma chapa. Eu sou contra ter isso, mas se for para ter, proporciona para as duas. Eu sou contra ter, porque eu acho que a estrutura do Cruzeiro não tem que ser usada para campanha. A nossa campanha é feita do meu escritório, do escritório do Marco Túlio, do escritório do Baroni e de outros lugares, mas nunca utilizando a estrutura do Cruzeiro. E fiquei mais triste ainda porque depois que eu fiz essa denúncia e que eu digo, repito, posso provar tranquilamente em qualquer instância, vieram com uma notícia de que o Sérgio fala, e eu falei das camisas que estavam sendo distribuídas como os brindes, mas deixei claro que eu não sabia se aquelas camisas foram compradas ou não. E divulgar as notas que eles compraram as camisas, ótimo. Para mim só prova também mais uma vez que é uma campanha que a gente não concorda, que é de distribuição de brinde. Eu acho que a gente tem que distribuir a ideia e proposta. Mas aí vieram com uma notícia de que eu teria pegado 200 camisas no Cruzeiro, mais do que qualquer outro membro de diretoria. Eu quero explicar para o conselheiro, para o torcedor, que a cota de camisas para dirigente, ela existe para todos. E não é só de camisa não, tem de ingresso também.
Então, só que isso tem que ter um fim para utilização institucional. Isso aí que você não tenha dúvida nenhuma que foi feito com essas camisas que eu recebi. Segundo, que também tem outro detalhe importante. Quem viu o documento que circularam, ali não tem minha assinatura, não. Aquele documento é unilateral. Eu reconheço sim, parte do que está ali, inclusive tem lá um cota promocional sem camisas. Aquilo ali eu reconheço que é a cota. E pode pegar meu Instagram que vocês vão ver. Eu levei camisa em várias visitas institucionais, que é o que eu fazia, seja para a CBF, para secretário de esporte, para dirigentes de outros clubes. Pode perguntar no marketing do Cruzeiro, que todo jogo foi uma proposta minha para o marketing, a gente fazer uma sacolinha com brindes e camisa do Cruzeiro para trocar. Eu dava dessa minha cota. Então tem absoluta tranquilidade que isso aí eu recebi, eu não peguei, eu recebi, porque é um direito já estabelecido dentro do Cruzeiro, né? Eu sei que está acabando. Isso 20 segundos. É um direito que a gente tinha, que qualquer dirigente tem, e foi utilizado para o Cruzeiro e não para a campanha. Então o conselheiro pode ficar absolutamente tranquilo disso. Obrigado, doutor. Eu você vai voltar outro dia aqui, tá? Volto quando você quiser. Com cadeira vazia ou sem cadeira vazia. O importante para mim é poder falar a verdade. Ok, obrigado, doutor Sérgio. Sorte para você. Um grande abraço, telespectador. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.